Olá, meus queridos amigos, o nosso boa noite, o nosso boa tarde, né? O nosso bom dia. Não sei que hora vocês irão assistir esse vídeo. Nós estamos gravando uma série de vídeos em forma de preleção do Evangelho segundo a filosofia espírita, ou segundo o enfoque espírita. Que nesse momento nosso irmão maior, Jesus, estenda sobre nós seu olhar amoroso e acolhedor, nos envolvendo com muita segurança e amor. E também com os nossos amigos espirituais, para que esse momento seja de muita importância no entendimento dos ensinamentos do Mestre. Bem, através das traduções seguras do seu Evangelho, segundo o enfoque espírita, que é uma benção para aqueles que buscam nas palavras do Mestre o verdadeiro sentido da vida e o seu consolo, de uma vez que ele nos deixou patente. Na casa do meu Pai há muitas moradas, uma revelação que até então nenhum profeta havia dito antes de Jesus. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no 6º capítulo. O anterior foi o 5º, que Jesus faz menção. Bem-aventurados os aflitos. Ele quis dizer, felizes os que sofrem. E olha, essa menção é uma boa nova, né? O qual nós ainda não aceitamos até hoje a dor, ou qualquer tipo de sofrimento. Mas para a época, tratando-se da espiritualidade maior, as informações entre os céus e a terra eram um tanto estranho essa afirmação. Simplesmente a filosofia mosaica era composta dos 10 mandamentos e mais as leis civis editadas por Moisés. Vamos ver o que o apóstolo Mateus registrou da fala de Jesus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Então Jesus nos convida assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis acarretado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso às vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que jugo é esse? Esse jugo já era boa nova. E isso soava para as autoridades da época com uma força estranha no meio. Um desafio. Cá entre nós, é fácil ser brando? É fácil ser humilde de coração? É fácil seguir as pegadas do Mestre? Porque antes de Jesus, a filosofia mosaica, o mosaísmo, os princípios filosóficos eram compostos só dos 10 mandamentos e as 400 leis editadas por Moisés, que na prática era cobrada no meio social, olho por olho, dente por dente, e era preciso que assim fosse para aquele momento. E conforme o ato praticado contra as leis da época, a punição era relativa, conforme a gravidade do ato. Uma versão da pena de Talião, Hammurabi. A pena era equivalente ao mesmo crime praticado. Mas na realidade, no fundo, a lei era sempre dos mais fortes, que ainda vigora, dependendo do prestígio que alguém tem no meio social.
Mas na realidade, no fundo, a lei era sempre, sempre, sempre mesmo do mais forte, que ainda vigora. Que ainda vigora. Ainda hoje temos alguns privilégios nas leis dos homens. As leis dos homens são falhas, mas a de Deus não. A lei dos homens a gente pode até pagar uma fiança e ganhar a liberdade. Mas a época de Jesus era o materialismo que predominava. Não se falava de amor ao próximo, e se existisse essa afinidade, era uma raridade, incluindo o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência, etc. Não se falava em espiritualidade ou além mais dessa vida. E se falasse era alguém com uma espiritualidade um pouco mais instruída, como a dos povos essênios, nazarenos, os terapeutas, que tinham e era tido e havido os mais tementes às leis de Deus e que já acreditavam em outras existências, mas não tinham voz, prestígio. E por isso a presença de Jesus no meio social era forte. E assim, pelo nosso Criador, foi necessária a sua presença, pois seus ensinamentos iam além das palavras. E devido a seus feitos, Jesus era muito mais respeitado, tornando assim um grande sábio perante os que seguiam. Na época, não havia SUS ou planos médicos. Jesus era mesmo o Salvador e Consolador para a maioria. E as novidades filosóficas do meio daquele povo tão sofrido, o Mestre era visto como um formador de opinião perante as autoridades. Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 17 e 18, vamos encontrar orientações do Mestre que assim disse: Eu não vim destruir a lei, mas cumprimentá-la. Mas cumprimentar como? Através dos seus ensinamentos, qual conhecemos hoje como o Novo Testamento. E assim era o mundo religioso ou filosófico. Kardec, em 1864, simplificou as máximas do Evangelho de Jesus em 28 capítulos, dando origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos comentar o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é de uma importância tal porque nos dá a possibilidade e o entendimento maior ou mais profundo entre nós. Os seus ensinamentos podem potencializar as nossas esperanças e na fé de uma vida futura, certamente. Imaginamos nós, habitantes deste planeta Terra, se não tivéssemos uma referência que transcendesse a nossa individualidade material como um ser imortal. Podemos nos questionar: quem sou, o que estou fazendo aqui? Qual o motivo das minhas dores? De onde eu vim, para onde eu vou? E se eu não tivesse a quem recorrer? Essas dores. No capítulo 6, o Cristo Consolador potencializa a nossa fé na vida futura. Isso reflete em nós como um bálsamo do porquê da vida presente e suas aflições. Nos dá uma certeza que temos os olhares e a ajuda que vem dos céus. Não estamos a sós. E Deus, nosso Criador, ciente, onipotente, sabendo de tudo o que seus filhos precisam, e sabendo como ampará-los nos momentos certos ou adequados, nos envia sempre a medicina adequada para todos os momentos que achamos incertos. Porque nós temos o nosso tempo e existe o tempo de Deus para nós. Isso através dos grandes líderes religiosos, missionários, cientistas. Vamos relembrar o começo da humanidade que conhecemos hoje?
Então, primeiro foi a revelação do Altíssimo na figura do profeta Moisés, os 10 mandamentos, recebidos do Monte Sinai. Mandamentos que eram critérios educativos, vindo do alto, normas de condutas para um povo ainda moralmente selvagem, cuja índole precisava de leis severas para ser domados, né? Era um povo sofrido, que ainda guardava cicatrizes de uma cultura comportamental, do jugo, leis ou obrigações milenares egípcias, do toma lá e dá cá. Ninguém sabe o certo. Mas os teólogos acham que Moisés, profeta, teria vivido 1200, 1300 ou 1400 anos antes de Jesus. Mas os 10 mandamentos ainda vigoram entre nós, mas simplificado nas entrelinhas do mandamento, o segundo mandamento que Jesus deixou. Amai o próximo como a si mesmo, que foi o segundo mandamento proferido por Jesus, que seria o resumo dos ensinamentos de todos os profetas até então. Mas, como tudo é por Deus, Criador de tudo, Jesus é considerado a segunda revelação. No livro da Gênesis, capítulo 1, item 2, Kardec diz que todas as ciências que fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações que se pode dizer que para a humanidade é uma bênção. E a filosofia espírita é uma bênção. Assim, subentendendo que Moisés trouxe a missão da noção da justiça e o Evangelho de Jesus a revelação insuperável da lei do amor, a era do amor, do perdão entre nós. Mas a partir do ano de 1864, através da coordenação de Kardec, coube a tarefa da terceira revelação, né? Assim nasce a filosofia espírita. Ciência, filosofia e religião, traduzindo a realidade dos ensinamentos das parábolas do Mestre, que fazem parte da ciência da espiritualidade, e com o suporte dos mentores que se diziam espíritos da verdade. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, o apóstolo de Jesus registrou. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou brando, humilde de coração, encontrareis repouso em vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha, só um espírito de alta categoria assim poderia chamar para si e representar o Altíssimo. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé e no futuro, na confiança da justiça de Deus. Nada é por acaso. E Jesus veio trazer essa certeza. Certeza essa que para aqueles que não esperam nada depois dessa vida, ou duvida simplesmente da imortalidade da alma, devido às aflições que se batem com todo o seu peso e nenhuma esperança, aos incrédulos, vem suavizar essa amargura, vem dar uma consolação. E por isso, Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, registrou das promessas de Jesus assim, se vós me amais, se acreditais em mim, quer dizer, guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Quem foi esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece.
vamos compreender que Jesus foi o consolador de almas, mas prometeu para a humanidade o outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhecia ainda, porque não estava suficientemente maduro para compreendê-lo. E assim, ainda afirmou que o Pai, Deus, enviaria para ensinar todas as coisas e fazer a recordar aquilo que ele disse. O que seria o Espírito da verdade? Nós podemos dizer que o Espírito da verdade está na filosofia espírita, traduzindo as verdades que o povo da época não tinha condições de entender. Ouvia, mas não entendia. E Cristo dizia que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O povo ouvia, mas não entendia a fala de Cristo. Vejamos o Sermão do Monte. É um verdadeiro desafio para quem quer seguir as pegadas do Mestre. A priori, Jesus dizia, como disse a Pilatos, meu reino não é desse mundo. Não sendo desse mundo, Jesus proferiu no Sermão do Monte, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os puros de coração, os mansos, pacíficos, né? Os misericordiosos, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Honra teu pai, honra tua mãe. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Sede perfeito como o vosso Pai o é. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, erguendo o véu e os mistérios das palavras de Jesus, traduzindo as parábolas que têm uma essência, a transcendência espiritual, sem alegorias, sem dogmas, sem meias palavras, propositalmente sobre certos mistérios da ciência da espiritualidade. A consolação na divulgação de uma vida futura que nos espera, porque nada começa por aqui e nem termina por aqui. Através da psicografia de um espírito que se dizia Espírito da Verdade, em Paris, 1860, nos transmitiu a seguinte mensagem: venham como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como antigamente, minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Um outro espírito de alta categoria, que se dizia espírito da verdade em Bordeaux, na França, em 1861, também assim se manifestou. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes, meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde a mim todos os que sofreis, que estáis sobrecarregados, sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força da consolação, porque o mundo não as pode dar. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam e que sugam o vosso sangue puro, que vos fere quase sempre mortalmente. Que, entre parênteses, orgulho, egoísmo, ignorância, intolerância. Em minha pálida observação, é difícil imaginar que não seja o próprio Jesus dando a Kardec essa mensagem. São mensagens longas, eu aproveito partes relevantes delas para levar a todos, ditada pelos Espíritos da Verdade. Em Havre, na França, em 1863, reuniões mediúnicas, que diz também uma outra: Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra
é por toda parte. E ao lado de uma lágrima coloca ele um bálsamo que consola a verdade. Diz ele que o devotamento e a abnegação são uma contínua prece, encerram o ensinamento profundo, e a sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Então, que possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as suas dores, seus sofrimentos morais, que são deste mundo. É o vosso quinhão, é a vossa escola. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade, e a vontade de trilhar na senda do bem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. E assim o coração bate melhor, a alma calma e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito, que está mais profundamente atingido. Então entendamos nessa frase que o Espírito da Verdade quis dizer, que todos os nossos males é de origem espiritual. E o sentimento do dever cumprido, que pode aliviar nossa alma, seguir corretamente seu mandamento, é amar o próximo como a si mesmo. Trabalhar no entendimento que daqui só podemos levar após túmulos os resultados das nossas boas ações. Assim termino essa curta explanação sobre o Cristo Consolador, agradecendo a todos que tiveram a oportunidade de ver e escutar esse momento de paz, de amor, que as graças do Mestre possam vibrar sobre todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em aflições, solitários, à procura de um amparo espiritual. Que no silêncio das nossas almas ou de vossas almas, vamos acolher Jesus em nossos corações para receber a ajuda que vem do alto na pacificação das nossas aflições através da prece. A prece é a única ligação que nós temos com o mundo maior. Que esse momento que nós estamos passando seja de muita reflexão e forças para que possamos superar as nossas dificuldades em nome de Jesus. E assim, eu peço a todos, se escutar ou ver esse vídeo, compartilhem. Compartilhem, que é de grande necessidade para aqueles que precisam entender o significado das palavras do Mestre. E a minha gratidão a todos. Gratidão mesmo profundamente a todos que assistirem, porque eu estou entrando em suas casas com essa preleção do Evangelho segundo o Espiritismo.